Aleluia! Amém, amados? Então, Deus tratou do meu coração. Eu perguntei ao pastor Luiz, né, um tema específico para ministrar nessa noite, ele me deixou livre. E se você quiser culpar alguém nessa noite, culpe o pastor Luiz por ter me deixado livre para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? E Deus ele vem falando algumas coisas acerca de pensamentos, né, e sobre dois tipos de pensamentos específicos, ao qual eu quero tratar e falar com vocês nessa noite, que é sobre o pensamento de escassez e o pensamento de abundância. Amém? Fernando Leal, em suas ministrações, ele fala que todo o nosso ponto de partida começa com aquilo que a gente gera em pensamento. O mesmo esforço que a gente faz para pensar negativo é o mesmo esforço que a gente vai fazer para pensar positivo, e por que não a gente não pensar bem, pensar positivo, declarar a palavra da fé, né? E o pastor Luciano Subirá, ele fala que a gente não consegue acessar o espiritual com pensamentos naturais. Então, é melhor a gente pensar aquilo que vem do coração de Deus, com a palavra de Deus, do que a gente ficar focando as nossas energias e o nosso foco com aquilo que é terreno, que é passageiro, aquilo que uma hora vai passar, né? E é como o mundo lá fora vive, né? O mundo ele busca diariamente, semanalmente, uma alegria momentânea, né? Uma alegria que é passageira, mas a nossa alegria ela é eterna. A nossa alegria ela não passa. A nossa alegria ela vem do Senhor. E é por conta disso que nós devemos ter uma vida leve, uma vida mais focada naquilo que a palavra de Deus diz, porque se a gente ficar com aquilo que o mundo diz ao nosso próprio respeito, a gente vai entrar em parafuso, né? A gente vai entrar naquilo que o mundo já sofre, que é a depressão, naquilo que o mundo já vive, né? Que é as ansiedades da vida, né? Ansiedade para trabalhar, ansiedade para viver, ansiedade para estar dentro de casa, ansiedade para estar no meio da família. Gente, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente alimenta no nosso espírito é aquilo que a gente vai viver. Não adianta a gente achar que a vida é só acordar, levantar e trabalhar, voltar para casa, descansar de novo, dormir e amanhã outro dia de trabalho. Não. Deus nos chamou para ter uma vida a mais, uma vida abundante. Tá certo? E é como o apóstolo Bud ele sempre dizia, né? Um passarinho ele pode rodear a nossa cabeça da forma que ele quiser, mas ele só vai fazer um ninho na minha cabeça se eu permitir que ele faça esse ninho. Então, um pensamento negativo ele pode ser lançado até pelo próprio diabo na nossa mente, mas ele só vai fazer morada se a gente permitir, né? E a própria palavra de Deus diz que um homem entristecido, um homem magoado é como uma fortaleza, difícil de ser quebrada, né? Então a gente precisa vigiar bastante com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Amém? Eu queria que vocês abrissem lá em João, no capítulo 10. Eu vou ler algumas coisas com você nessa noite, porque nós somos do povo que crê, e para crer a gente precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus para que a fé seja alargada em nossos corações, esticada, e com a fé alargada, alimentada, esticada, fermentada, plantada como uma semente, a gente vai estar cada vez mais fortificado na nossa fé. Amém? Em João, no capítulo 10, no versículo 9, diz: Eu sou a porta, isso é Jesus falando conosco. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga assim para você mesmo: Deus me deu uma vida com abundância. Amém? Então, quando você pensar sobre aquilo que Deus. Pastor Francis, o senhor está aí mesmo? Balança a cabeça. Está parado aqui a tela, estou perguntando se é o senhor que está aí mesmo. Dá uma piscada de olho, pastor. Ó, oh, peguei ele ali. Amém?
É brincadeira, pastor. Deus ele quer que nós tenhamos uma vida e uma mentalidade de abundância, né? A vontade de Deus não é que a gente tenha um pensamento de escassez, não. A gente não pode achar e ter uma vida que tudo para nós tem que ser o pequenininho, o miudinho, o que vai se acabar, ou eu não sou merecedor disso, eu não posso isso, eu não vou para tal lugar porque talvez aquele lugar ali não foi feito para mim, né? Quantos de nós já deixou de entrar numa loja ou num restaurante por achar chique demais? Quantos de nós? Se já passou na sua cabeça, levanta a tua mão só para eu saber que isso já passou em alguma fase da tua vida. Eu não vou entrar nessa loja, não, porque nessa loja é só coisa cara. Né? Aqui nos Estados Unidos, mesmo pronto, meu Deus do céu, é Gucci, Louis Vuitton, né? E daí para cima. Né? Minha esposa está rindo ali, ela tá se acostumando com essas coisas. Né? Restaurantes, né? Às vezes a gente acha que um restaurante é chique demais, mas a gente não pode entrar nele, não. A gente não vai comer nele, não. Por quê? Porque a gente, às vezes, limita a nossa própria vida. E sabe, meu irmão, você não é o que a sua conta bancária diz. Você não pode viver de acordo com o que o mundo diz para você. Você está comigo? Ah, pastor, mas agora você quer me dizer que eu vou viver uma vida discrepante, totalmente longe e fora da realidade a qual eu vivo? Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Não estou dizendo para você pegar seu cartão de crédito e estourar ele, não. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que a sua mentalidade não é o que a sua conta bancária está dizendo para você, o que você pode e o que você não pode fazer. Talvez hoje você não possa entrar nessa loja ou comer nesse restaurante, mas a partir do momento que você coloca na sua mentalidade que aquela roupa específica, ela foi produzida, desenvolvida, altos designs estudaram, fizeram cursos, aprimoraram suas técnicas para fazer aquela roupa justamente para você usar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que grandes chefes de cozinha vão para a França, vão se especializar nas melhores escolas de culinária e vão voltar para cá para abrirem justamente restaurantes para você visitar? Você já parou para pensar nisso? Porque lá em Salmos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Mas às vezes a gente fica com mentalidade só de ver. Eu vejo meio que na vida de fulano, Deus está trabalhando. Não, eu vejo que ali, rapaz, Deus colocou a mão mesmo. E quando é que a gente vai começar a buscar no Senhor para provar? Quando nós mesmos vamos buscar o Senhor para provar da bondade dele. Sabe por quê? Porque Deus ele não nos chamou para viver uma vida de miséria, mas sim uma vida de abundância. Vocês estão comigo? Eu não estou chamando ninguém aqui para ter uma vida irresponsável, não é isso que eu estou falando para você nessa noite, mas é que você tem uma mudança de mentalidade, que as melhores coisas dessa terra foram feitas e produzidas para mim e para você. Vocês estão comigo? Não é para quem está no mundo, não é para quem serve ao diabo, não é para quem serve aos demônios, que as coisas boas foram produzidas, não. As melhores músicas, os melhores carros, as melhores casas, as melhores cidades, as melhores comidas, tudo que é bom, tudo que é perfeito foi feito para mim e para você, meu irmão. A mudança de mentalidade tem que começar hoje, porque senão a gente vai viver uma vida até ou Jesus voltar ou a gente ir em encontro a ele, achando que a nossa vida aqui é só isso mesmo, é só o carrinho, o restaurantinho, o cachorro quentinho, né? Né? É tudo inho. Mas não, meu irmão, Deus te chamou para ter uma vida nuão. Amém? É o carrão, é o casarão. Vocês estão comigo? Gente, não é pecado você pensar nessas coisas, não. E eu estou trazendo isso para você numa nova realidade. Deus ele quer que a gente tenha uma mudança de pensamento, uma mudança de uma mentalidade ajustada com aquilo que vem do alto. Deus ele é o dono do ouro e da prata, e às vezes a gente fica querendo se apegar com pedregulhos aqui na terra. Vocês estão comigo? Jesus falou para mim, para você, aqui no capítulo 10 do livro de João, que ele não tem para nós uma vida de abundância. Então, porque a gente tem que ter uma mentalidade, às vezes, tão pequena. Eu me lembro, Mateus, meu menino mais novo,
que agora não é mais o mais novo, né? Agora é o do meio, né? Que a gente está com uma menininha no forno, é a Mia. E Matheus participou hoje de uma feira de livros, né? Que tem na escola dele, tem todos os meses. E me lembrei, antes da administração, de um livro que eu tinha quando eu tinha mais ou menos a idade dele, que fala acerca de um fazendeiro que passou a vida inteira só juntando suas riquezas, e toda vez que o celeiro dele parecia que ia esborrar, ele pensava, em vez de ele pensar em usar aquele dinheiro de alguma forma produtiva, ou fazer com que aquele dinheiro trabalhasse por ele, ele pensava da seguinte forma: não, eu vou fazer um celeiro ainda maior, porque fazendo um celeiro ainda maior, eu vou juntar ainda mais dinheiro e eu vou ser um homem ainda mais rico. E ele fez isso. E ele fez isso sucessivamente, até que se passasse tanto tempo e ele tivesse juntado tanto dinheiro que, amado, ele morreu. E aquele dinheiro ficou guardado em um castelo e ninguém conseguiu usar. Eu me lembrei desse livro e, às vezes, é isso que acontece na nossa vida. A gente se preocupa tanto em ser um acumulador, né? E aqui nos Estados Unidos, eu não sei no Canadá ou no México, mas aqui nos Estados Unidos a gente vê muito, é muito comum essa cultura do acumulador, né? Às vezes você entra na casa de um americano, você se pergunta até como é que ele entra naquela casa, de tanto troço, tanta coisa que ele vai juntando, umas coisas sem sentido, umas coisas velhas, umas tralhas, e ele pensa, um dia isso aqui eu vou usar. Né? Talvez na sua casa tenha alguma coisa que você está guardando há anos, achando que um dia você pode usar. Só que você já poderia ter passado à frente, abençoado a vida de alguém, ter sido um canal de Deus. E sabe, meu irmão, Deus não chamou nenhum de nós aqui para ser um acumulador, não. Né? Eu e Natália, a gente fica aqui sempre vigilante naquilo que está escanteado demais na nossa casa, para a gente não guardar uma semente dentro de casa achando que é um pão. Deus nos chamou para ser um semeador e a gente não pode estar deixando essas oportunidades passarem, não. Talvez tenha algo na sua casa hoje que você nem usa mais, que você não tem mais nenhum propósito de ter. E nem talvez algo que você até tenha sonhado muito, mas nem tem mais tanta graça para você hoje. E Deus já tem colocado no seu coração de você ter ofertado isso na vida de alguém, você está se segurando, achando que isso é a última bênção que Deus manifestou na sua vida. Mas eu quero dizer para você, Deus tem algo ainda maior para manifestar na tua vida, esperando que você libere espaço na sua casa. Deus, ele não quer que você construa um castelo, espere o tempo passar e morrer e aquele negócio ficar guardado, não. Ele espera que nós sejamos um manancial, um rio transbordante de bênção, meu irmão. Deus, ele quer que a gente seja, não só tenha uma mentalidade de abundância, uma vida abundante, mas que as pessoas que estejam ao nosso redor recebam também daquilo que a gente está recebendo. Amém? Eu queria que vocês abrissem lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, para você que não sabe, mas acho que todos vocês sabem, né? Êxodo, no capítulo 16. Aqui Deus ele está observando o povo de Israel, né? O povo murmurador, meu Deus do céu. Mas aquele povo não aprendia nunca, só sabia murmurar. E no versículo 19 diz Moisés: ninguém deixe para amanhã. No versículo 20 diz: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Ele está falando do maná que Deus estava dando todos os dias. Deus ele olhou para o povo e disse: não, o povo está reclamando que não tem o que comer. Então diga ao povo que eu vou mandar todo dia alimento para ele. E Moisés está dizendo: olha, não deixe nenhum desse alimento para o dia seguinte. Mas só que no versículo 20 diz: o povo, porém, não deu ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram do maná, para o dia seguinte. E que esse maná criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Deus estava trazendo para o povo de Israel um ensino maravilhoso, um ensino de dependência de Deus. Sabe, meu irmão, Deus ele já tem algo maravilhoso para mim e para você. Eu sei de uma coisa, meu irmão, Deus ele nunca vai deixar nenhum de nós passar fome, nenhum de nós passar necessidade. Deus sabe que nós temos a capacidade e a potencialidade de carregar uns certos fatos, e Deus não vai colocar sobre nós nada tão pesado que nós não podemos carregar. Mas eu quero dizer algo para você. Aqui Deus está dizendo: não guarde nada para amanhã, porque o amanhã eu já estou cuidando dele para você. E sabe que o povo, em vez de dar ouvido a Deus, Deus começou a dar ouvido à própria sabedoria. Não. E lá Moisés sabe o que está falando? Eu vou fazer o seguinte:
Eu sou um bom administrador, eu vou guardar esse pão aqui para amanhã e amanhã eu vou comer dele. Vai que Deus se esquece. Vai que Deus não se lembra, né? Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Às vezes a gente pensa que aquela bênção que a gente tanto pede a Deus, a gente tanto ora, Deus ele não lembra. E às vezes a gente quer guardar as migalhinhas que a gente tem para amanhã. Só que aqui Deus mostrou para eles que a dependência de Deus é diária. A nossa dependência do Senhor é todo dia. Amém? E o povo, no seu próprio entendimento, no seu próprio intelecto, na sua própria força, diz, não, quem vai guardar sou eu. Porque quem vai prover amanhã sou eu. E aí guardou o pão. E o pão veio o que amanhã? Amanheceu cheio de bicho, cheirando mal. Porque aquele maná era para hoje, não era para amanhã. Sabe? E às vezes a gente pensa que as bênçãos que Deus coloca na nossa vida é para a gente estar acumulando, 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 acumulando. Deus está dizendo, rapaz, abençoa, sede como eu, sede meu imitador. Ó, abençoa, abençoa o próximo. Sabe, meu irmão, planta a tua semente, planta aqui, planta acolá. O pastor Humberto sempre ensinava a nós lá em Pernambuco que o semeador básico é o mais medíocre que tem. Como assim? Porque ele está fazendo só o básico. Mas o semeador especialista, esse sim é o que agrada ao Senhor. Por quê? Porque ele já aprendeu que não é só lançar uma semente e esperar que 5 ou 50 espigas de milho vá nascer. E Deus é quem dá a multiplicação, não somos nós que vamos ditar ao Senhor. Mas o pastor Humberto sempre ensinava da seguinte forma: ó, o bom é você semear tantas vezes, que você nem sabe de que semente foi que aquela bênção chegou. Você está comigo? E também você, o especialista, ele semeia tanto, que ele não fica mais contabilizando. Eita, essa semente aqui vai me gerar tal fruto. Não. Eu me lembro que o pai da minha esposa, o meu sogro, ele certa vez deu na cabeça dele de plantar milho. E ele começou a plantar milho. Ele colocava ali, eu fui ajudar ele uma vez a cavar os buracos do milho, e a gente lançava ali 4, 5 sementinhas de milho, e quando vinha uma espiga, vinha incontáveis números de milho na espiga, né? E sabe mesmo, às vezes a gente esquece que com Deus a matemática é diferente. Às vezes a gente fica com o nosso pensamento limitador. Não, eu vou dar uma semente de X e vou colher o mesmo X lá na frente. Não, Deus ele não tem esse pensamento a nosso respeito, não. O maná de Deus caía ao ponto de satisfazer cada um. Tinha um magrinho que comia pouco, era satisfeito, mas também tinha aqueles fortinhos que comia muito, era satisfeito da mesma forma. Deus, ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. E a nossa mentalidade ela tem que mudar, ela tem que ser transformada. A gente não pode querer acessar o sobrenatural, como o pastor Luciano Subirá sempre fala, do sobrenatural, pensando da mesma forma como a gente pensava antes, não. Vocês estão comigo? Seu dinheiro não é para estar parado na conta, não. Seu dinheiro é para estar trabalhando por você. Seus bens não é para estar parado sem fazer nada, não. Ah, eu tenho uma casa fechada na praia. Meu irmão, abençoa a vida de alguém. Liga para aquele irmão só. Ô, irmão, eu tenho uma casa fechada na praia. Tu não quer ir passar um final de semana lá, não? Você está entendendo? O que é que nossas coisas estão servindo? Estão servindo para quê? Para ficar acumulada no canto? Ou para abençoar a vida do próximo? E meu filho, aquele tinha uma bicicleta e não usava nunca. A primeira coisa que eu fiz com minha esposa foi abençoar a vida de outra criança. Esses dias a gente ganhou 46 cadeiras acolchoadas aqui pro Verbo da Vida aqui em Forte Mais. E eu orando ao Senhor, a gente tava orando acerca de alugar um ponto e tal. E a gente sem conseguir ter sucesso de alugar o ponto. E eu orando ao Senhor, Senhor, o que eu vou fazer com essas cadeiras? Está aqui em casa. Alugo um espaço para guardar num alugo. E por 2 vezes eu entrei no site para fazer a reserva desses galpões que a gente aluga de storage, né? Para guardar as cadeiras, tinha outras coisas lá também. E por 2 vezes, na hora de concluir, eu não conseguia. 2 vezes eu disse, Senhor, o que eu vou fazer com essas cadeiras? E aí eu conversando com a minha esposa, eu disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou abençoar, essa cadeira não é para a gente, não. Eu vou abençoar a vida de alguém, algum ministério. Eu só me lembrava da história do apóstolo Bud,
quando foi construir, quando começou a igreja lá em Campina Grande, e que tinha algumas pessoas, outros ministérios, né? Infelizmente isso acontece, que perseguiam ele, perseguiam o Ministério Verbo da Vida. E o apóstolo Bud, quando descobriu que uma dessas igrejas estava reformando, construindo um novo templo, a primeira coisa que ele fez foi encher uma Kombi inteira, cheia de cadeiras novas, e foi até aquele prédio, e as pessoas pensaram que eles tinham ido lá para arrumar confusão, e quando viram que era cadeira que eles estavam trazendo como uma oferta, sabe, meu irmão, aquele ministério mudou totalmente a sua visão acerca do apóstolo Bud naquela época. E eu me lembrei do apóstolo: talvez essa cadeira aqui não é para gente semear para algo ainda maior, para a gente estar na frente. E eu me lembrei, o Senhor me lembrou de uma senhora que estava conversando com a minha esposa, que estava falando que a igreja dela estava precisando de muitas coisas. Eu falei: Natália, liga para ela para saber se lá na igreja dela está precisando de cadeira. Rapaz, quando a Natália ligou para essa mulher, e ela chegou aqui para botar as cadeiras, ela só não fez chorar. Ela disse: vocês não sabem o que aconteceu. A gente estava fazendo campanha de oração na igreja, pedindo cadeira, porque o nosso departamento infantil, as crianças estavam sentando no chão. A escola dominical, as pessoas não tinham onde sentar para aprender a palavra de Deus. Vocês não sabem, não. A gente estava orando por essas cadeiras. E eles chegaram aqui, era 10 e pouca da noite, para buscar as cadeiras. Sabe, meu irmão, às vezes as bênçãos chegam na nossa vida e a gente acha que não, nós somos abençoados demais. E começa a reter aquilo ali, achando que nós somos os especiais de Deus, né? Nós somos os especiais de Deus. Mas sabe que Deus, ele quer nos usar para alcançar a vida dos outros. E sabe, meu irmão, quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente para de reter as coisas e a gente começa a abençoar a vida do próximo. Amém? Eu queria que você abrisse. Não abra, não. Eu vou ler para você a parábola do semeador dos talentos, né? Lá em Mateus 25. Depois você abre, você vai meditar nessa palavra. Mas aqui, o Senhor, né, ele deixa com 3 servos, ele faz a distinção: um com 5 talentos, outro com 2, outro com 1 talento. E o de 5 ele dobrou, ficou com 10, o de 2 com 4. E o de 1 ficou com medo. E com o medo que ele teve, ele enterrou aquele talento. E sabe, amados, às vezes nós estamos enterrando as coisas que Deus tem dado para nós, achando que aquilo vai se acabar. Eu me lembro que Clifson uma vez estava conversando comigo, e Clifson disse: rapaz, o pastor Diego vive conversando comigo, que é melhor a gente comprar uma camisa boa do que 10 peba. Eu não sei se você sabe o que é peba, lá no Nordeste é coisa fuleira, né? Vagabunda. Às vezes a gente entra no clearance da vida e então, $5, $4 uma camisa. Aí compra 4, compra 5, compra 6. Quando a gente pode comprar uma só que vai durar muito tempo. E às vezes um dia desse eu estava pensando nisso. Rapaz, eu tenho uma camisa aqui que eu comprei em 2016. Não, se eu contar parece mentira. Rapaz, a camisa está até hoje. Parece nova. Eu não tenho muitas dessas, não. Mas eu já comprei muitas outras camisas depois dela, que não duraram nada. E eu disse: rapaz, não é que o pastor Diego estava falando a verdade mesmo. É melhor, às vezes, a gente buscar aquilo que é bom, do que a gente ficar se contentando com as migalhinhas. Não, porque, né? Sabe, meu irmão, as altas costuras da sociedade foram feitas para mim e para você. Pense nisso. E não enterre talento, não. Às vezes a gente fica colocando, eu estava conversando com o Natália esses dias, aqui nos Estados Unidos tem essa cultura muito forte da questão do tip, né? De todo restaurante, serviço que a gente faz, tem de dar o tip. E a gente fica sempre observando se a gente vai dar um tip maior, um tip menor, de acordo com o atendimento, né? Mas a gente nunca deixa de dar o tip. Né? Não sei se foi ontem, foi há uns 2 dias, a gente ia sair com a minha esposa, a gente foi aqui, a gente estava resolvendo algumas coisas corriqueiras do dia, e a gente parou no Five Guys para comer um hambúrguer. Disse: rapaz, eu quero comer um hambúrguer verdadeiro, não quero comer o falsificado, não. Aí fui no Five Guys, aí tinha lá a opção de dar um tip, né? Disse: mas rapaz, é um hambúrguer, vou dar tip num hambúrguer, né? O cara pode pensar. Aí eu fui lá e dei, nem pensei, deu tip, a minha esposa fez: dê esse tip? Eu disse: dei tip. Sim, claro que dei, porque essa foi uma das oportunidades que se abriu para a gente semear na vida do próximo. Né? Porque aquele tipo ali vai para o cozinheiro, para o atendente, vai para o rapaz que fica na chapa, vai para todo canto que fica na faxina, né?
E às vezes a gente para pensar, eu não vou dar tip, não. Ah, o atendimento aqui tá ruim demais. Ah, nem atende direito. Ah, não merece. Ah, nós não fomos chamados para julgar o próximo, nós fomos chamados para ser uma bênção. Diga assim, eu fui chamado para ser uma bênção. E onde a gente coloca a planta dos nossos pés, meu irmão, a gente tem que ser um abençoador, independente do que seja. O tipo que a gente paga nada mais é do que a gente dizendo que o trabalho daquela pessoa é merecido. Amém? É uma oportunidade de a gente semear algo na vida do próximo, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não estar enterrando as coisas, achando que a gente é o dono de toda a verdade e de toda coisa. Não, nosso pensamento tem que estar focado naquilo que vem do alto. O seu dinheiro não vai acabar porque você deu um tip, não. O seu dinheiro não vai acabar porque você abençoa, muito pelo contrário. Se você abençoar, você está multiplicando seus bens. Né? Lá, e eu vou abrir essa última passagem para a gente tá finalizando, é lá em Lucas, no capítulo 12, eu queria que você abrisse junto comigo, porque às vezes a gente fica com um pensamento muito pequeno sobre as coisas da vida. E isso com as pequenas coisas. Né? Às vezes a gente chega na gôndola de um mercado, a gente leva um produto inferior porque está 10 centavos mais barato. Vocês estão comigo? Lá, a gente gosta muito de um biscoito aqui, que é aquele biscoito de Nutella. Não sei se você já provaram dele. Rapaz, que biscoito gostoso aquele de Nutella. Eu nunca vi um negócio daquele, não. Fizeram com capricho mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já tentaram comprar o similar? Não. Rapaz, eu já tentei comprar o similar para ver se era bom. Mas não presta não o negócio, não. Aí até que um dia Deus disse para mim o seguinte: para de querer comprar o Peba, compre logo o bom. Tá perdendo tempo e dinheiro. E a gente nunca mais comprou do outro, não. Você vai comprar do bom. Para que comprar do Peba? É assim. E a gente tem que aprender as coisas desse jeito, meu irmão. Lucas, no capítulo 12, no versículo 27, diz assim: olha, observe como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem suas roupas. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Diga assim, está falando comigo. Gente de pequena fé, não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos, dos ímpios, de todo mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, meu irmão, quando você está preocupado em seguir os princípios da palavra e buscar o Senhor, rapaz, tudo aquilo que vem, os poréns da vida, né? São acrescentados na nossa vida. Sabe aquele carro que você tanto deseja, sabe aqueles produtos do mercado que você tanto quer encher sua geladeira, sabe que é aquele restaurante maravilhoso que você tanto quis provar lá. Sabe, meu irmão, talvez na sua conta bancária nem tenha o valor para você comer lá. Mas sabe que alguém pode ser levado a levar você lá para pagar o seu jantar lá. Sabe que Deus pode criar uma promoção de onde não existe e você ser contemplado para ir naquele lugar para comer. Aí você pode pensar, mas foi uma proporção que eu ganhei. Não, mas foi Deus que colocou você naquele lugar. Deus proporcionou você a estar naquele lugar. E tem uma música que eu estava ouvindo hoje de Marcos Freire, eu não sei o nome daquela cantora, uma angolana, eu acho. E ela diz assim, tem um momento que ela diz assim, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E hoje eu sei onde eu estou. E sabe, meu irmão, a gente tem que se lembrar todos os dias de onde nós saímos, de onde nós vimos e onde o Senhor nos colocou hoje. Eu me lembro muito bem, eu particularmente, eu vou dizer para você, eu saí do interior de Pernambuco. Não era interior de Pernambuco é bom. Eu saí do interior do interior. Uma cidade que só tinha um semáforo. Se eu quisesse ir no cinema, eu tinha que pegar a estrada 30, 40 quilômetros para poder ir. E hoje eu vivo numa cidade, meu irmão, que tem tudo e é lindo, maravilhoso. Sabe, meu irmão, às vezes, só acordar de manhã e contemplar o Senhor já está bom demais. E às vezes a gente esquece com um pensamento medíocre
Não, eita, mais um dia de trabalho, e mais não sei o quê, calor demais, eita, amanhecer frio, eu não sei o quê, a minha conta, tem como pagar. Deixa eu dizer algo para você, mude sua mentalidade. Mude sua maneira de pensar. Não pense como uma pessoa escassa, pensa como uma pessoa abundante. Deus te chamou para uma vida abundante. Quando você, a partir de hoje, passar em frente daquele restaurante que você nunca entrou, porque na sua cabeça pensa que aquilo ali não é para você, você vai começar a olhar e vai dizer: um dia eu vou jantar nesse lugar. Quando você passar numa loja de alta grife e tiver lá um vestido maravilhoso, você vai dizer: um dia eu vou estar naquele vestido. Um dia eu vou estar comprando nessa loja aqui. E talvez Deus te leve primeiro, e preste atenção, Deus te leve primeiro para você ir lá comprar uma semente e não um pão. Deus vai te abençoar de tal maneira que você não vai para aquele restaurante só para você comer, não, e você vai levar mais um casal, mais um amigo para abençoar a vida dele. E dizer: tá vendo? Eu não podia estar aqui, mas hoje Deus nos colocou nesse lugar, porque Deus nos abençoou. Vocês estão comigo? Quando você passar no mercado, você vai lembrar: eu não vou levar o peba, não, eu vou levar o bom. Amém? Então, a partir de hoje, muda a tua mentalidade. Muda a tua mentalidade. Tira o pensamento de escassez e coloca dentro de você um pensamento de abundância. Começa a acessar o sobrenatural com o pensamento que vem do alto. Deixa as coisas terrenas, porque o mundo já está se preocupando demais com elas. Começa a focar nas coisas que vêm do alto, que vêm do Senhor. Amém? E maridos, deixa eu dizer algo para vocês: sejam guiados em abençoar a vida das suas esposas. Eu quero honrar a vida da minha esposa aqui, porque ela realmente é uma guerreira, está aí grávida com a barriga, um barrigão com já um pouco mais de 6 meses. E eu passo o dia fora trabalhando, e eu vou dizer algo para você, meu irmão. Não é fácil, nem é tão fácil estar cuidando de 3 crianças, né? Hoje, uma casa e resolvendo as coisas. E sabe, meu irmão, às vezes a gente esquece de quem está do nosso lado, a gente esquece das coisas que realmente importam na nossa vida, e a gente deixa de abençoar a vida dessa. Abençoa a vida da pessoa que está mais perto de você, né? Abençoa a vida, mulheres, abençoa a vida do seu marido, porque você não sabe quais são os perrengues que ele passa durante o dia todo para te abençoar, para ser um homem generoso na tua vida, não. Amém? Vamos tirar essa mentalidade de escassez e pequenininho, doinho. Oinho, meu maridinho, minha esposinha. Não, meu maridão, minha esposona, né? Abençoa a vida deles também. Amém? Seja com oração, seja com presente mesmo, mas tira o pensamento, né, medíocre, o pensamento de escassez, e começa a ser um semeador generoso. Amém, amados? Então era isso que eu queria compartilhar junto com vocês sobre esse tipo de pensamento. É algo que o Senhor vem tocando bastante no meu coração, né? Eu sei que a palavra foi uma só para todos nós, mas eu sei que cada um de nós recebeu algo diferente aqui, né? O Senhor sabe daquilo, como a gente leu aqui, Deus, o Senhor sabe daquilo que cada um de nós precisa, né? E eu sei que uma só palavra que foi dita aqui pode transformar realmente a nossa vida, porque a nossa vida ela é transformada dia após dia. Amém? Com a renovação dessa palavra. Então era isso que eu queria abençoar a vida de vocês, né? Hoje o dia, quando estava conversando com o pastor Luiz antes, o dia hoje foi bem corrido, quase que eu nem aqui estava hoje, mas eu me esforcei, corri. Eu disse: não, eu não vou perder a oportunidade, porque essa aqui é a oportunidade que o Senhor deu para que a gente esteja junto, e o Senhor está abençoando nossas vidas. E é no meio da congregação, meu irmão, que o Senhor ordena a benção, né? Cada um de nós aqui está num lugar diferente, né? Eu sei que eu e o Rafa aqui estamos perto aqui, o pastor Luiz está, depois do Rafa, mais perto de mim. O pastor França tá no Brasil ainda, né? Mas vai chegar logo, logo. O Diegão está lá na Carolina, né? É do sul ou do norte, Diego? Do sul? Amém. Mas eu não sei onde todo mundo daqui está, mas eu sei de uma coisa: eu sei que a palavra de Deus hoje chega onde você está, né? Talvez, se você não tivesse exposto a um lugar como esse aqui, você não ia receber algo que Deus colocou no meu coração. Mas por você estar aqui exposto a essa palavra, eu quero dizer, meu irmão, Deus está gerando vida dentro de você. Deus está mudando a sua mentalidade, Deus está transformando a sua maneira de viver. E sabe, meu irmão, cada vez mais que a gente se expõe a essa palavra, o Senhor transforma cada vez mais a nossa vida.
Amém, gente?